Chegando aqui na nossa programação. Fábio, sempre muito bem-vindo, muito bom dia para você. Bom dia, Paula, Felipe, pessoal da mesa, tudo bom? Tudo certo, sempre muito bom tê-lo aqui com a gente. Fábio, alguns assuntos, né? Queria começar primeiro com essa expectativa para as falas aí de Jerome Powell e também Christine Lagarde neste simpósio de Jackson Hole. Queria entender também um pouco ali da sua expectativa, sua leitura. Será que, né, teremos algo diferente ou deve ser mais do mesmo, inclusive das últimas falas ali, sinalizações até da ata que foi vista até como mais hawkish aí pelo mercado, quando, né, o Banco Central americano trouxe ali aquela possibilidade de se manter os juros altos por mais tempo na economia americana? Eu acho que o Powell amanhã ele vai vir, continua sendo duro em relação a juros se manterem altos, porém vai começar a percepção do mercado cada vez mais que a alta acabou. A gente acabou de ter a primeira entrevista em Jackson Hole de um dos membros do Fed, o Harker, falando, olha, ao meu ver, pelo PMI de ontem, o Fed já fez demais. Talvez não precise fazer mais nada. Que o que vai começar agora a mostrar, será que a gente tem mais uma alta vinda em novembro ou não? O mercado jogou o corte de juros, que antigamente estava já em 2023, jogou para o primeiro trimestre de 24 e agora já jogou para o segundo trimestre de 2024. Ou seja, o mercado enxerga que a taxa de juros americana só começa a cair a partir de abril do ano que vem. O que é o grande desafio da economia americana, se manter se sustentando, por mais que a gente já viu um PMI que ajuda, mas assusta, por quê? Ajuda do lado da inflação e assusta do lado da atividade, já mostrando sinais que talvez a economia não vai ter essa resiliência toda. Mas hoje de manhã o Jobless Claim, pedido de seguro-desemprego, já veio mais fraco do que o esperado, ou seja, menos gente desempregada, o que vai equilibrando. É um circo, Paula, que a gente está vendo aqui no picadeiro, cada hora um show diferente, mas os Estados Unidos continuam caminhando firme e forte. Até quando vai aguentar, a gente não sabe. Na minha opinião, o Powell amanhã ele vem mais leve, mas não deixando o mercado querer antecipar corte de juros. Quero também trazer aqui para a nossa conversa o Vandique Silveira, que está com a gente, para ouvir também a opinião, né, e a visão aí do Vandique sobre essa expectativa deste simpósio. Fala, Vandique. Tudo bem, Fábio? Como é que você está? Bom dia, bom ouvir você. Obrigado, Vandique. Bom dia, sempre um prazer nosso bate-papo aqui. Bom, Paula, a minha visão sobre Jackson Hole, minha análise e a minha leitura do ambiente, é que nós vamos ter taxa de juro alta por mais tempo. Porque a perspectiva de corte de taxa de juros nos Estados Unidos, ela tem que ser num espaço bem mais alongado do que o mercado está precificando. Por quê? Trazer a inflação de 8 para 3 foi um feito muito relevante. No entanto, trazer de 3 para 2, que é a meta, é muito mais complicado do que fazer essa queda total. Por quê? Os dados indicam o seguinte: aberturas de postos de trabalho por desempregado ainda continua muito alto, em torno de dois postos para cada desempregado, só que vem caindo. Então, isso é um dado importante. O número de postos de trabalho vem sendo reduzido. Vendas do varejo em queda, tá certo? O que é positivo para a inflação. No entanto, né, a média de ganhos por hora está muito acima, né, valor do salário por hora americano está muito acima da média desde 2010. Nós estamos falando próximo de $5,5 por hora, né, quando a média está em torno de 2,5, 3. Quer dizer, é o dobro. Então, isso é uma coisa que aquece a economia americana. Por isso que o Fábio falou um negócio muito certo. É um circo, porque você tem vários atos diferentes que a gente tem que olhar. Eu estou quebrando esses atos para vocês. Crescimento de PIB vem crescendo, mas vem crescendo em linha. Teve um pico, né, recente, cresceu forte, continua crescendo, tem uma resiliência, mas está na média do 1%, 0,8%. Então, esses são pontos importantes. Outra coisa importante para levar em conta, falando dos Estados Unidos e o que vai acontecer em Jackson Hole.
Um dos maiores vilões da inflação americana até o ano passado era energia. Tanto petróleo, energia elétrica, gás, tudo subiu em função da guerra na Ucrânia e a volta da pandemia. No entanto, nesse momento, o que mais contribui para a inflação é housing. É o preço de aluguel e o preço de casas que estão tanto no estoque de casas usadas à venda e casas novas. Por que isso acontece? Porque muitas pessoas realizam seus ganhos do mercado financeiro na compra de ativos como casas, como apartamentos, como galpões, etc. Tá certo? E como os salários estão em alta, estão acima da média histórica, né, por hora trabalhada, muito mais gente busca casas. Então o preço infla e existem indícios de algumas bolhas em algumas localizações, como em Miami. Então essa é a minha preocupação, é o mercado de housing. Aumentar juro seria um erro nesse momento, mas a perspectiva que eu tenho, exatamente por causa do mercado, né, imobiliário, o housing market, é como grande parte dos savings, das economias das famílias estão associadas a isso. Se você aumentar mais a taxa de juro para chegar nesses 2, você corre o risco de furar algumas bolhas, ou o princípio da formação dessas bolhas, e criar um problema muito sério no mercado de real estate, no housing market. Então, essa é a minha preocupação. Outro ponto, o Fábio trouxe e muito bem colocado, o PMI mostrou uma folga, né? A folga é que vem decrescendo o PMI. Só que ordens e entregas, os shipments, nos últimos 3 meses de produtos manufaturados, vem crescendo e vem crescendo com muita força, que isso sustenta uma inflação maior e a necessidade de segurar a taxa de juro mais alta por mais longo tempo do que se prevê no mercado, tá certo? Nós temos um aumento de pessoas que deixaram de pagar o financiamento dos seus carros. Isso é um índice que no Brasil a gente não tem o mesmo tipo de financiamento, não penetra tanto, mas uma das variáveis que mede o comportamento do mercado e a vitalidade desse mercado é o pagamento ou repagamento, né, mensal do financiamento dos automóveis. E essa inadimplência vem crescendo e vem crescendo com força comparado com os últimos 2 anos. E, por fim, empréstimos para pequenos negócios. Caiu de maneira precipícia. Quer dizer, como o Fábio bem colocou, é um picadeiro, é um palco de um circo, com vários atos acontecendo ao mesmo tempo, e esses atos, se você olhar em termos isolados, você fala, a inflação está debelada. Mas você olha no outro lado, você vê que a coisa não é tão simples assim, e que para chegar nos 2%, tem um caminho longo para ser percorrido. Ô, Fábio, tô até de olho, quero voltar aqui com vocês, até porque está tendo uma fala neste momento, né, uma entrevista, inclusive, do Harker, que é do Fed de Filadélfia. Isso. Ele está falando, né, inclusive na CNBC, agora ele diz que juros nos Estados Unidos já estão num território restritivo, o trabalho do Fed provavelmente está concluído. Se a inflação cair no ano que vem, podemos cortar juros. Não consigo prever quando. Mas também tem 2 destaques aqui que eu estou acompanhando da fala dele. Ele fala aí, né, apesar de ter falado que provavelmente já fizemos o suficiente, o Fed deveria manter uma postura restritiva por um tempo, né, que ele não sabe falar aí exatamente o tempo, mas que o Fed deve lidar com essa inflação. Não está preocupado com o aumento dos rendimentos do mercado, mas está observando o aumento destes rendimentos. E ele falou também que não está claro como a desaceleração chinesa vai afetar a economia nos Estados Unidos, né? Não é possível prever aí quando o Fed vai cortar as taxas. Queria entender também um pouquinho da sua leitura quanto a estas falas, ô Fábio, do Harker. É Patrick o primeiro nome dele? Eu não lembro agora. É Patrick? Acho que era Patrick, não é? Acho que... Até estou confusa. É Patrick Harker, que ele é do Fed da Filadélfia. Como muito bem o Van Dijk enumerou os pontos,
é um picadeiro com vários atos ao mesmo tempo e é um cobertor curto, porque se você estica de um lado, um outro lado vai ser prejudicado. Uma das coisas que ele está fazendo, o Harker, e é tudo isso combinado nos bastidores, é já começar a preparar o ambiente, depois de um PMI muito favorável para o Fed, que o de serviço cedeu bem ontem, avisar via Powell amanhã que, de repente, the job is done. Fizemos a nossa parte e agora vamos continuar nesse voo tranquilo, vendo o que está acontecendo. Quando ele fala na parte agora usando dos retornos do mercado, desempenho do mercado, eles sabem, porque se eu, um mero analista sentado na minha casa, já percebi isso, o Fed já sabe a longe o que acontece no mercado hoje. Você tem um setor de tecnologia que vive num mundo à parte da realidade e você tem o resto do mercado que já sofre consequências de uma taxa de juros altas. Basta você parar para analisar por 2 minutos os transcripts das Home Depot, Macy's, Walmart, Target e ver o que as empresas da economia real estão falando daqui para frente. Aumento de delinquência, dificuldade de manter as margens, aumento no custo dos insumos, aumento de salários, ou seja, os meus resultados daqui para frente estão comprometidos. A Target avisou isso antes de ontem e caiu 30%. É que o mercado só olha para a Nvidia, o investidor de varejo só olha para a tecnologia. Quando você vira seu olho para a economia real, você percebe que 5,5% de juros e mais a inflação persistentemente alta, que para o americano 3%, 3,5%, 4% é muito alto, já está fazendo um estrago no bolso do americano e nas empresas que dependem da economia real. Tecnologia, ela não depende da economia real tanto quanto o resto, porque a tecnologia te vende a prosperidade de um futuro brilhante. A inteligência artificial vai resolver minha vida, não vai ter mais um acéfalo no mundo, porque se ele é acéfalo, a inteligência artificial vai fazer ele deixar de ser acéfalo. E a gente sabe que isso são ondas, são coisas que aparecem e que na hora geram uma euforia e depois a gente vai entendendo a real função daquilo e quão eficiente isso vai ser na nossa vida. Então, o Fed já está preparando o terreno, diferentemente do que a Europa vai fazer, tanto zona do euro com a Lagarde, quanto a Inglaterra vai poder fazer, que ainda tem um problema de inflação muito alta lá e juros ainda não em territórios tão restritivos como deveriam. Lá é uma outra coisa. Em relação à China, os Estados Unidos estão assistindo de camarote uma China que não consegue fazer nada, ela não cresce e, consequentemente, a falta de crescimento da China fazem duas coisas. Uma, ela exporta a deflação porque não existe demanda lá. Por outro lado, ela pressiona a curva de juros americana de longo prazo ao se desfazer de títulos do governo americano para poder justamente estimular a sua economia. É impressionante como o mundo é uma coisa tão perfeita que a China, que desdenha tanto do dólar, hoje depende das suas poucas reservas em dólar para conseguir no mercado pegar dinheiro e conseguir injetar na sua economia. A história ela não se repete, mas ela rima demais e a gente já viu esse filme algumas vezes. Pontos bons ali que o Fábio levantou ainda, que eu quero falar mais, tá? Mas, Vandique, voltando, também quero entender o seu raciocínio e a sua visão justamente desse impacto da desaceleração chinesa afetando ali, né? Em que ponto afetaria, de fato, a economia americana? O Fábio botou o ponto onde tinha que ser pontuado. A China, ela está ajudando a deflacionar, desinflacionar a economia americana. E ela depende do dólar para poder transformar reservas em yuan e fazer investimentos sociais e injetar dinheiro na economia. Quer dizer, é engraçado porque nós vamos falar de BRIC hoje, mas exatamente o que a China está fazendo é a razão pela qual não existe uma outra moeda de reserva e de trocas no mundo, senão o dólar. É exatamente pelo comportamento da China. Notem que quem é contrário ao dólar e a necessidade de ter reservas em dólar, não necessariamente apenas para trocas comerciais internacionais, quando a sua moeda não é conversível, mas também como um ativo de investimento que se valoriza,
que você transforma na moeda local para poder injetar dinheiro na economia. É fascinante como a economia funciona. Maravilha. Felipe, acho que tem perguntas aqui, senão eu vou emendando. Eu tenho sim, Paula. Sempre tenho pergunta para o Fábio. E ele falando, né, da reserva financeira lá da China, né, Fábio? Sempre um prazer falar contigo. Muito bom dia. E aí eu me lembro, né, que a gente está naquela discussão, né, da China retirando seus investimentos das treasuries americanas para tentar impulsionar, né, o valor do yuan. A China que está com bastante problema, né, interno ali, com o setor imobiliário ainda meio claudicante ali, tendo problemas e muita gente pedindo estímulos e que os estímulos sejam mais robustos. Como que está esse cenário, Fábio? A gente vê que a deflação da China também pode acabar ocasionando um efeito dominó em vários outros países. Enfim, a China é ponto central, Estados Unidos é ponto central e essa relação entre eles acaba fazendo com que todo mundo fique parado, olhando para saber o que está acontecendo, para tomar algumas atitudes. Como que está esse cenário China, Estados Unidos, a relação do dinheiro deles, a relação entre eles também, na sua visão, na sua perspectiva, nesse momento, Fábio? O movimento da China de se desfazer de treasury para poder gerar dinheiro para injetar na economia chinesa, para o chinês é importante porque é o que dá o gás, né, a faísca que dá para ver se o chinês sai da inércia. Como você falou, o setor imobiliário lá não só está morto, mas dificilmente levanta tão cedo porque o chinês está sem confiança. Saiu uma pesquisa na The Economist a semana passada que em 2 grandes cidades chinesas a média de chinês em depressão passou de 50%. Então, você percebe que, além da confiança, eles estão extremamente derrubados psicologicamente, porque estão tomando porrada desde 2020 com a história do Covid. Para o chinês, não tem o que fazer. O Xi Jinping vai ter que vender o que ele pode, injetar o dinheiro. Agora está vindo aqui com o BRICS, fazer financiamento pelo BRICS. Eu vi que o Banco do Brasil já vai financiar a Argentina em real para trocar por yuan. Vão tentar fazer de tudo. Para os Estados Unidos, e o Van Dijk pode pontuar isso muito bem, é zero interesse de ver essas treasuries de longo prazo com taxa alta. 4,30 na treasury de 10 anos começa a matar a economia americana também, porque você tira o prêmio de risco de todas as outras coisas e o pior, a taxa de 30 anos é que baliza as hipotecas, que como o Van Dijk falou, já é um mercado que está suspeito porque não só pressiona a inflação, mas é o que mais machuca o bolso do americano. Então, assim, as rusgas entre Estados Unidos e China já passaram do ponto tecnologia, já passaram do ponto geopolítico e agora está entrando no ponto macroeconômico, que eu duvido que os Estados Unidos vai deixar essa coisa continuar dessa maneira com as treasuries longas abrindo. Lembrem-se que hoje a demanda global por treasury americana diminuiu muito. Por quê? China está vendendo. A Arábia Saudita, que era outra grande compradora, vendeu um monte nas últimas semanas. O Japão, com seus problemas internos, também está mais focado nos títulos dele do que a treasury americana. E a Europa não tem dinheiro. Então a gente está num momento que um catalisador muito ruim para a economia global seriam os prêmios dessas treasuries mais longas indo para 5%, como é a aposta do Bill Ackman, que ele colocou há um mês atrás e saiu em tudo quanto é jornal. Treasury de 10 anos a 5%, o mundo vai ficar dolorido. Van Dijk, queria ouvir sua opinião, instado pelo Fábio Fares a comentar qual que é a sua visão aí sobre essa situação. Você muito bem pontuou a questão do mortgage, mas nesse aspecto, colocando a China aí nesse balaio, como que você avalia? Bom, China é uma economia que vem caindo lá em termos de crescimento econômico. Ela não vai conseguir empurrar o mundo. Para que ela consiga fazer qualquer atividade social, ela vai ter que se desfazer, né, os investimentos sociais, ela vai ter que se desfazer de treasuries. Tá? Quando ela se desfaz de treasuries, ela oferta treasuries no mercado para transformar aquilo em dólar e transformar aquilo depois em yuan. Você tem uma maior oferta e isso vai fazer com que caiam
né, os retornos, o custo da dívida de 30 anos nos Estados Unidos. Então, você vai fazer... como eu disse anteriormente, a China está ajudando a desinflacionar os Estados Unidos dessa maneira. E eu acredito que isso vai acabar impactando o mercado de real estate sem um grande esforço do Fed. O Fed fez seu trabalho onde chegou, talvez tenha ainda a possibilidade de um 0,25, mas eu não aposto nisso. Mas o importante nesse processo é a temporalidade das taxas altas, porque é aí que você vai quebrar, você vai fazer essa inflexão para chegar na meta, porque 3%, 3,5%, 3,4% é muito nos Estados Unidos. Eu morei 16 anos nos Estados Unidos, e a inflação nos Estados Unidos é 2%, 1,8%. Né? As pessoas não sentem isso. Falar que vai aumentar um negócio em 5%, assim, é algo inimaginável nos Estados Unidos. Quanto muito falar, olha, nós vamos ter que remarcar preço em 11%, porque a inflação é 11%. Não, esse é o tipo de coisa que fere a essência do americano, que é a estabilidade econômica, principalmente da moeda. Né? Isso é uma das coisas mais importantes. Obviamente, né, o impacto, de novo falando do mercado de real estate, com essa maior oferta de treasury chineses, né, botando no mercado, né, você vai, né, criar maior oferta desses títulos e, com isso, o valor deles cai. Isso vai impactar possivelmente um processo de desinflação no mercado americano de real estate. Fabio, você citou, né, e aí continuando em Estados Unidos, mas você falou da NVIDIA, eu queria tocar um pouquinho nesse assunto aí, porque é impressionante, né, o resultado que a companhia trouxe, bem acima do que era esperado pelo mercado e ainda dando guidance de crescimento no próximo trimestre, né? Qual a análise que você faz sobre esse resultado, do ponto de vista também que a gente tem falado desde o começo do ano que as empresas de tecnologia sustentam, né? E você muito bem falou agora há pouco, olhando para a economia real, o cenário está diferente. Olhando para o cenário de tecnologia, é outra história, surfando a onda e tudo mais. Mas se a gente falasse, né, e como a gente falou, poxa, de repente está existindo uma bolha de tecnologia, de repente isso pode estourar a qualquer momento, mas a empresa não para de trazer bons resultados, né? E, claro, impactando também todas as outras. A gente comentou mais cedo, muitas empresas lá fora, no cenário asiático, surfando também essa melhora no resultado de NVIDIA. Que análise você faz sobre esses números, sobre esse cenário? E parecia uma bolinha de sabão desse tamanho, talvez seja maior ainda, porque não para de trazer bons resultados a NVIDIA, né? Eu acho, Felipe, que a gente tem que tomar cuidado quando a gente olha para o passado e lembra da bolha .com, porque a bolha .com foi feita em cima de empresas que eram umas mentiras. As empresas não produziam nada, não geravam nada e era muito pelo oba-oba. O resultado da NVIDIA ontem mostrou que ela está muito tranquila no nicho de inteligência artificial, porque quando você pega o resultado de data center, que são os chips para AI e tudo mais, ela meio que dizimou qualquer expectativa do mercado e veio muito acima do esperado, 140% de crescimento. Agora, para mim, o melhor ponto do que mostra que tem consistência no que está fazendo, e a gente vem falando isso há bastante tempo nas nossas conversas, a gente tem acho que 2 podcasts, eu e você, sobre o tema. NVIDIA não só falou que vai continuar crescendo e que acredita tanto, que ela anunciou que vai recomprar 25 bilhões de ações. E era nesse ponto 25 bilhões de dólares em ações. E era nesse ponto que eu queria tocar. Diferentemente dos anos 2000, onde as empresas criavam essa bolha e ninguém sabia para onde ia e todo mundo saía comprando e nem as empresas acreditavam, essas empresas de tech estão indo na contramão. A cada resultado positivo, elas aumentam mais ainda a recompra de ação. E se a gente for lá, a NVIDIA está se recomprando na máxima histórica depois de subir 230% no ano. Então, assim, é porque o management lá está falando, pessoal, nosso ano não só está feito, como vai ter lucro em cima de lucro em cima de lucro. Hoje de manhã, várias casas já revisaram o preço-alvo dela para 600 e poucos dólares. Teve uma casa de análise que é um pouco mais otimista, colocou a NVIDIA a 1.100 dólares no final do ano, o target era 800, o que ia transformar ela na segunda maior empresa do ano. Só que tem uma coisa nessa equação que me chama a atenção.
e que a gente tem que tomar cuidado. A maior fornecedora da NVIDIA é a Taiwan Semiconductors, a TSM. E por incrível que pareça, a hora que você olha o resultado da TSM e o guidance dela, não bate com o ânimo da NVIDIA. Aí você fica assim, pô, mas se seu maior cliente não para de crescer e tem uma demanda enorme ainda esse ano, como que você está um pouco mais negativo para o resto do ano? Essa é a única coisa que eu estou tentando estudar para entender esse descompasso, porque era para a TSM estar vindo nadando de braçada também. E o guidance dela foi um pouco menos empolgado do que o resultado e o guidance de NVIDIA. Ô, Fábio, talvez as restrições americanas, algumas que a gente tem falado também, né, do Biden sinalizar ali restrições de chips, de semicondutores, de tecnologia, isso talvez possa influenciar a TSMC, mesmo que a empresa venha a ter alguma fábrica nos Estados Unidos no futuro, isso pode talvez ter algum tipo de relação com essa sua preocupação? Pode ter um pouco, mas não deveria ser tanto, porque querendo ou não, a NVIDIA é o maior cliente dela. Então, a gente pega um exemplo aqui, tem uma história, um case de sucesso americano sensacional, que é uma balinha de caramelo chamada Tootsie Roll. A Tootsie Roll é uma bala de caramelo que ela ficou muito famosa durante a Primeira Guerra Mundial, porque os soldados levavam pacotes de Tootsie Roll para poder ter energia. Era tipo, em vez de levar um pote de leite moça, levava um punhado de bala de caramelo, aquilo é açúcar puro, e os caras conseguiam se fazer, ter energia suficiente na época do Vietnã, Segunda, Primeira Guerra. E o Walmart, quando começou na década de 60, foi pioneiro em patrocinar a Tootsie Roll. E a Tootsie Roll se fez no mercado americano por causa do Walmart. Então a comparação que eu quero fazer é o seguinte: quando você tem um cliente que te impulsiona, e no caso da Tootsie Roll foi o Walmart, você fica sempre um pouco próximo da expectativa dele. E TSM está indo na contramão. Se fosse só restrição, Felipe, a gente conseguiria mensurar, mas tem algo a mais nessa demanda que a TSM está falando, olha, calma, que não é bem por aí. Agora, NVIDIA ontem, ela explodiu e mostrou para todo mundo que eu vou carregar a economia americana nas costas, porque o mercado hoje é NVIDIA, eu não tenho dúvidas, foi sensacional o resultado. Ô, Fábio, entrando aqui um pouco na conversa também, já que a gente está falando de NVIDIA, eu queria entender, né, se você acha que esses números eles acabam justamente validando ali rally das techs, né, como um todo, não especificamente dela, ali, e levantando justamente a questão, né, há outras opções também ali melhores, né, para se operar esse boom aí de inteligência artificial? Olha, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a NVIDIA surfa uma onda sozinha. Eu acho que o grande termômetro, Paula, vai ser daqui a 2 semanas o lançamento do novo iPhone. O novo iPhone que já está sendo produzido na Índia, então ele já vem com muita parte dele fora da China. E vamos ver a demanda, porque dizem pelos os vazamentos de informação que se tiveram até agora nos blogs especializados, que vai ser o primeiro modelo, desde o modelo 12, que vai vir com muita novidade. E eu acho que é muito mais fácil a gente mensurar esse rally de tech, vendo uma coisa que existe uma demanda consistente, do que comparar a NVIDIA, que pegou um setor que está sendo disruptivo, que é a inteligência artificial. Quem começa a usar as ferramentas que a gente tem acesso hoje em dia é viciante, facilita muito a nossa vida, na parte de estudo, na parte de resumo de coisas, de busca de informação. Eu uso um pouco, eu falo, cara, me salva horas de trabalho para fazer coisas hoje em dia. Eu fico imaginando para grandes outros projetos como não deve ser. Isso é o que a NVIDIA está surfando, inclusive porque lá atrás, quando ela competia com a Intel e a AMD, ela foi muito feliz em focar em soluções móveis, e a Intel e a AMD ficaram mais focadas no resto. E o que explodiu em soluções móveis para data center, para tudo mais, para nuvem. Então ela foi muito feliz nisso. Ela já tinha se dado bem no boom de cripto e agora no boom de inteligência artificial não tem concorrência. Eu quero ver Apple para poder ter certeza de que tech é tech, porque Apple nesse lançamento vai ser essencial para a gente olhar a demanda numa economia que está sofrendo e se essas novidades fazem sentido para o americano e para o consumidor gastar dinheiro nesse momento. Que não é oba-oba, é uma coisa que todo mundo já tem acesso. Ô, Fábio, eu quero mudar um pouquinho de assunto até e aí trazer um pouco mais para o Brasil.
e saber a sua análise, porque a gente viu nos últimos dias, na verdade no ano inteiro, né, todo esse crescimento de Petrobras, a gente vê a companhia surfando um momento importante, mas com algumas questões a respeito de governança, com algumas interrogações a respeito da condução da política de preços da companhia, os investidores acabaram ficando um pouco pé atrás. De uma hora para outra, depois de elevar o preço do combustível, a gente vê muitas casas revisando preço-alvo da companhia, dando recomendação de compra. Ontem, pelo menos 2 casas fizeram essa revisão, hoje mais uma, né? Hoje o UBS, inclusive, acabou fazendo essa revisão. E a gente está vendo a Petrobras, né, deslanchando aí, tendo um crescimento muito importante, inclusive chegando nas máximas históricas agora há pouco, inclusive. Enfim, a minha dúvida para você é a seguinte: seria, né, só essa questão de possibilidade de ter uma crise de governança ou interferência governamental que estava tirando uma perspectiva de Petrobras? Porque até mesmo casas internacionais fazendo essa movimentação de elevar o preço-alvo, elevar a recomendação da companhia. Isso que era o que mais estava trazendo cautela para os investidores. E aí, quando se tem um reajuste no combustível, quando se mostra que talvez o governo não esteja tendo tanta interferência assim, os investidores estrangeiros e os analistas estrangeiros também acabam tirando uma nuvem da frente, assim, conseguindo enxergar um pouco mais à frente. Como que você avalia essa situação, Fábio? Eu queria entender sua visão aí para esses pontos mais específicos a respeito da companhia. Eu acho que quando a Petro fez o reajuste do preço do combustível, mesmo atrasado e com um gap muito grande de defasagem, ficou um pouco claro que a política de preço por hora ela mudou, mas que ainda vão ser feitos ajustes necessários. O problema todo, e eu não gosto de falar de Brasil porque vira uma coisa de torcedor, mas eu gosto de olhar o passado. O que o mercado está olhando e por que revisaram agora para compra de Petro? Porque eles estão apostando em distribuições de dividendos grandes nos próximos trimestres. Tanto que todos os relatórios que saíram, esse do UBS que saiu ontem à noite, o Morgan Stanley revisou, o Bank of America revisou, é tudo para os próximos 2 trimestres, ou seja, é para o exercício desse ano. A abelha gosta de mel e onde tem mel, a abelha vai para se lambuzar. A turma que está tomando conta do país gosta de dinheiro fácil e já provou que quando tem dinheiro sobrando, eles acabam com tudo e depois pegam o que não está sobrando e acabam com tudo. Mas a democracia venceu. Petro é o canto da sereia. Vão chamar um monte de gente, a pessoa física vai lá na esperança, vai comprar, vai ganhar um dividendo agora no próximo trimestre e depois a gente vai acabar de novo numa lava-jato com metade da turma presa, porque vai ser isso que vai acontecer. Petro vai financiar o PAC, depois vai financiar a Argentina, depois vai financiar a Venezuela. A história vai se repetir, não vai nem rimar, vai se repetir. Eu só espero que no final dela a gente tenha um final feliz finalmente e execre essa turma da história do Brasil e coloquem eles no devido lugar, porque é isso que vai acontecer. Vão detonar a empresa, vão detonar o país, é só questão de tempo. Os torcedores cegos não aceitam isso, mas a conta vai chegar e eu vou estar aqui para lembrar eles todos os dias que foi a pior decisão que o país tomou de devolver a chave para presidiário, mas faz parte, a gente tem que aceitar, espera mais 4 anos e se Deus quiser, execra todo mundo e que vença o bom senso no Brasil. Petro é questão de tempo para ser detonada.